A minha intenção com esse vídeo hoje é dividir conhecimento e aprendizado. Não especificamente de arquitetura, design de interiores ou arquitetura saudável, como eu costumo fazer, mas conhecimento e aprendizados de vida. Aconteceu um episódio hoje muito interessante. Aliás, essa semana eu comentei comigo mesma, falei alto, que eu queria muito conversar mais em inglês. Eu estou nos Estados Unidos, aliás, hoje eu estou no apartamento do Matheus aqui em Miami, e amanhã estou indo para o retreat, para o meu segundo retreat do Dr. Joey Dispenza, que é um retiro de meditação. São 7 dias que a gente fica lá imerso numa experiência realmente de introspecção, meditação, e com muitas pessoas sintonizadas no mesmo propósito de evolução pessoal, né, de compreensão melhor da vida, de como funciona toda essa loucura que a gente vive. Estou bem mexida esses dias, estou refletindo muito sobre as minhas experiências, sobre a experiência que eu tive no outro retreat que aconteceu em abril, que foi sensacional, e todos esses aprendizados de vida. E aconteceu um episódio hoje muito especial, porque, como eu comentei, essa semana, eu chegando nos Estados Unidos, falei: meu Deus, eu sinto tanta falta de falar inglês. E no fim, aqui em Miami, os meus amigos, meu hall de contatos é tudo em português. Apesar de eu estar nos Estados Unidos, os meus amigos e todo mundo com quem eu falo aqui é em português. E eu fiquei reflexiva nisso, né? Fiquei pensando nisso. Falei: gente, eu queria tanto ter construído amizades em inglês, queria tanto conversar mais em inglês. E hoje de manhã, eu estava num café que eu adoro aqui no Pura Vida, sozinha na mesa, e estava bem cheio, né, hoje é domingo, então estava bem movimentado, estava cheio, e tinha tinha uma cadeira vazia na minha frente, e chegou uma moça americana de Nova York e perguntou se ela poderia sentar ali, porque estava muito cheio, se ela podia sentar ali na minha frente. Falei: lógico, pode sentar, fica à vontade. E continuei no celular, mexendo no celular, e ela mexendo no celular dela. E aí eu comentei com ela, falei: nossa, se alguém vê nós duas, deve pensar, né? Olha essas duas amigas que mal se falam e estão cada uma no seu celular. E ela falou: ah, isso não vai ser muito diferente das outras mesas que estão aqui em volta. E daí comecei a falar, daí na hora eu já lembrei, falei: nossa, que gostoso, eu falando em inglês aqui, né? Eu pensei essa semana, falei comigo mesmo essa semana que eu queria mais dessa experiência de conversar em inglês. E, e aí, conversando com ela, daí comentei que amanhã estou indo para o Joy Dispenza, e ela falou um pouco da vida dela, falou: olha, eu estou numa fase me sentindo tão travada no lugar, tão estacionada, num ponto que parece que eu não movimento, eu não saio. Ela disse que trabalhou por muitos anos no mercado de moda de luxo em Nova York, e ela está se sentindo num momento muito travada, ela está sentindo que falta alguma coisa. E eu comecei a falar sobre o Joe Dispenza, sobre as meditações, e ela falou: nossa, que interessante, talvez eu precise um pouco disso na minha vida. E a gente foi uma conversa rápida de uns 10, 15 minutos. Nisso, o carro dela, que ela já tinha pedido um Uber, chegou. Ela agradeceu, eu peguei inclusive o Instagram dela para a gente trocar ideia, e ela falou: acho que você tinha que estar aqui. E eu antes, né, eu comentei com ela, falou: olha, e um dos meus maiores aprendizados no Joy Dispenza, quando eu fui em abril, foi que as coisas acontecem como tem que acontecer, porque eu sempre briguei muito com os meus pensamentos, sempre briguei muito internamente por conta das coisas não seguirem exatamente como eu tinha planejado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planejar as coisas, e eu mesma mudo o meu planejamento, né? Não é que a vida vai acontecendo e as coisas vão mudando, eu mudo, eu planejo e eu mudo. Eu tenho muita dificuldade em seguir o planejado. E eu sempre briguei muito internamente por conta disso, de não conseguir seguir o que eu havia planejado. E no Joy foi um dos meus grandes aprendizados, foi exatamente esse, a aceitar melhor quando as coisas não saem de acordo com o que eu planejei, quando as coisas mudam, faz parte da vida, a vida acontece de uma maneira mais dinâmica, a gente tem que ter menos esse apego ao controle. Então, confiar mais e deixar fluir mais. Inclusive, eu sempre vejo muita similaridade com todos esses programas que eu faço de self-evolution. Eu vejo muita similaridade com a Bíblia, com o que Jesus já dizia, né, da gente confiar, acredita, confia, tem alguém
algo maior, tem algo que cuida, né. Interessante isso, e a hora que eu entendi isso, porque eu já sabia disso, tá, isso para mim não foi uma coisa: "Ó, aprendi algo totalmente novo que eu nunca tinha ouvido falar", não, era uma coisa que eu já sabia, a gente tem que confiar. Mas naquela semana do retreat, né, na primeira semana do retreat do Joy que eu fui, eu senti o que é confiar. Eu senti dentro do meu coração, senti dentro do meu corpo, que é realmente confiar, que é realmente, entregar entender que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E foi exatamente o que essa menina falou para mim na hora que ela estava saindo. Ela virou e falou assim: "Era para eu ter te encontrado hoje, e as coisas acontecem como tem que acontecer. Era para eu ter tido essa conversa com você hoje, você me ajudou muito". E foi uma conversa tão rápida e tão leve, que eu não imaginei que pudesse ter contribuído tanto de alguma maneira com ela. E a hora que eu fui sentar hoje para gravar o meu vídeo, porque, né, quem está aqui sabe que esse canal é um canal mais focado em arquitetura, design de interiores, enfim, arquitetura saudável, eu senti que eu devia trazer um pouco disso aqui para você. Então, se servir para alguém que está aqui hoje, uma pessoa que seja, se for tocada por esse vídeo de hoje, por essas palavras que eu tenho para dividir, se isso fizer bem para você de alguma maneira, me deixa saber aqui embaixo, conversa comigo que eu vou ficar muito feliz e vou saber que teve um porquê de eu estar aqui hoje. E aí eu decidi gravar esse vídeo para contar essa história e compartilhar alguns dos aprendizados que eu vim tendo na minha vida, né, que eu fui, compreendendo, como eu falei, eram coisas que muitas delas eu já sabia, já tinha escutado muitas vezes, mas eu comecei a sentir internamente o significado real, sentir aquilo como uma verdade na minha vida. E eu quero compartilhar algumas delas com você hoje. Então essa é a que eu aprendi, uma das grandes lições do retreat do Joy Dispenza. Eu estou super animada. Então esse vídeo vai ao ar na segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e é o meu primeiro dia do retreat, então eu ainda tenho aí uma semana de muita meditação, de muito aprendizado ao longo dessa semana. Vou embora dia 8 e com certeza vão ter muitos insights e muitos breakthrough, né? Vão cair muitas fichas, eu vou entender muita coisa que eu ainda não entendo. Até gostaria, se vocês querem saber mais sobre isso, se esse assunto é um assunto que interessa as pessoas, se faz sentido eu trocar essa experiência por aqui, me deixem saber, comentem aqui embaixo, ou se é melhor eu continuar falando só sobre arquitetura dos interiores, está tudo bem também, que é a minha paixão. Então, eu só queria entender se é para eu estar fazendo isso aqui, se é para eu trazer mais desse conhecimento aqui, ou se eu sigo fazendo o que eu já fazia antes, ok? Então, por favor, conversem comigo e me deixem saber se isso faz sentido. Os aprendizados do Joy, aliás, não foram só no Joy, né? Eu já tinha feito alguns outros cursos, alguns outros programas que me ajudaram a enxergar o mundo de uma maneira diferente, sentir o mundo de uma maneira diferente, compreender o mundo de uma maneira diferente e trazer mais sentido para a vida, trazer mais um sentimento de felicidade, de compreensão do porquê nós estamos aqui, qual a minha função aqui, qual o meu objetivo nessa vida. Eu acho que são muitas perguntas que a gente tem e poucas respostas, muitas vezes. Inclusive, uma das coisas que eu recentemente escutei em algum lugar e eu achei sensacional, para mim fez muito sentido, é que quando a gente reza, a gente pede, né? A gente pergunta, a gente tá nesse canal de comunicação com algo maior, fazendo os nossos pedidos, né? Questionando e agradecendo. E quando a gente faz a meditação, a gente recebe todas as respostas. Então, desde que eu comecei a fazer as meditações, que já faz algum tempo que eu venho meditando, alguns anos, eu escuto, eu recebo muitas respostas, e isso é muito mágico, muito maravilhoso. Eu ainda tenho muito para compreender, ainda tenho muito para evoluir, porque eu ainda não consigo ter a disciplina de fazer as meditações todos os dias, que eu sei que faria uma grande diferença na minha vida, e esse é um dos meus grandes objetivos. Quem sabe vocês conseguem acompanhar aí essa evolução e eu conseguir realmente
colocar isso em prática, né, colocar a meditação como sendo uma prioridade na minha vida, fazer parte diária da minha vida, porque vem muitas respostas, a gente traz muita paz para dentro do nosso corpo, isso faz muito bem, nos deixa num estado assim bem mais de confiança, de tranquilidade, de suavidade. Inclusive, eu tenho um débito com alguns amigos que já me pediram para eu ajudar a fazer meditação, porque muitas pessoas que eu falo sobre a meditação falam: ai, não consigo meditar, já tentei, não consigo. E quanto mais a gente reforça isso, quanto mais a gente fala, eu não consigo, não vai conseguir mesmo. A meditação é uma prática, é um treino que precisa de constância não, mas de prática mesmo. Constância também é interessante, mas que você tem que praticar, né? Eu sempre, quando alguém fala que não consegue, eu falo assim, tá, me fala uma coisa, você consegue parar de fazer a sua unha crescer? Não consegue. Você consegue fazer o seu coração parar de bater? Não consegue. Você consegue fazer o seu cabelo parar de crescer? Não consegue. Tem coisas que a gente não tem poder sobre a unha que cresce ou não cresce, o coração se bate ou não bate. Não é uma vontade minha. Isso vai continuar acontecendo, quer eu queira ou não. E com relação ao pensamento, nosso pensamento a gente também não consegue parar ele totalmente. Falar assim, a partir de agora vou meditar e não vou deixar nenhum pensamento atrapalhar. Isso é praticamente impossível. É lógico que com o treino isso vai melhorando, né? Vai suavizando, a gente vai conseguindo acalmar e aquietar um pouco a nossa mente. Mas isso é com muito treino. Então, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa entender que o nosso pensamento vai continuar ali, que a gente vai continuar pensando no pagamento que a gente não fez, que a gente não recebeu, que a gente tem que fazer não sei o quê, que a gente tem que arrumar não sei o quê do carro, que a gente tem que levar um filho para a escola, que a gente tem que pagar tal conta, que a gente... Isso vai continuar vindo, esses pensamentos vão continuar vindo, mas a gente tem que aprender a falar assim, tá, pensamento, sobre isso a gente vai resolver depois, agora é o meu momento de acalmar, de silenciar um pouco. Então, é um trabalho. Enfim, tem toda uma técnica para fazer isso. Até se é uma coisa que interessar mais pessoas, de repente eu posso até gravar aqui. Eu prometi que eu gravaria no Instagram para várias pessoas. Ainda estou devendo essa promessa, quem sabe um dia isso faça sentido. Mas é um exercício muito interessante. E eu até tenho algumas anotações que eu deixei aqui, anotações que eu fiz lá no retreat da vez passada que eu fui, né, em abril, do Dr. Joey, e, tem algumas frases que são muito fortes, que eu acho muito interessante, que não é a meditação que cura, é a mudança que fazemos interna. Então, por que a meditação é tão importante? Porque, inclusive, lá no Joy, né, no evento, várias pessoas que têm esse processo de cura vão fazer o depoimento, vão falar. Ele não tem nada de radicalismo, de tipo, não faça o tratamento convencional e faça a meditação. Em nenhum momento isso é trazido como sendo a resposta para os problemas, mas como uma maneira de você contribuir com que a medicina funcione de uma maneira melhor. Em muitos casos, vão pessoas fazer o testemunho lá de que a medicina já tinha desistido, já tinha entregado, né? Já tinha dado como, tipo, não tem mais o que possa ser feito, e através da meditação houveram grandes melhoras e até muitas curas. Então é muito forte, é muito interessante. E aí é que tá, não é a meditação que cura, é a mudança que a gente faz interna. Então esse, entre muitos outros aprendizados, né, que inclusive aqui tem uma outra frase que também para mim é muito forte: se você não está escolhendo, você está escolhendo. Então, quando a gente deixa de agir, quando a gente deixa de fazer algo, isso já é uma escolha. Aliás, eu acredito muito nisso, né? Nossa vida é feita de escolhas, tanto do que a gente faz, tanto das atitudes que a gente toma, quanto porque às vezes tem alguns acontecimentos que não são nossas escolhas, né? Que são acontecimentos que acontecem e que com certeza não foi uma escolha nossa, ou provavelmente não foi uma escolha nossa, não sei, existem até hipóteses que a gente já fez todas as escolhas anteriormente, eu não sei exatamente,
mas pode até ser que sim, então pode até ser que sejam todas escolhas, mas o principal, e nem vem ao caso isso, o principal é o sentimento que a gente tem sobre aquilo é uma escolha. A gente pode decidir usar aquilo como aprendizado, ou usar aquilo como um castigo, ou usar aquilo como uma punição, ou usar aquilo como nós sendo vítimas, né? Então a gente escolhe o sentimento que o acontecimento vai nos trazer, né? Então esse sentimento que a gente tem sobre o que acontece é 100% uma escolha nossa. Então eu acredito muito nessa questão das escolhas. Eu lembro quando eu escolhi, eu decidi ser feliz, foi uma escolha. Então isso acabou virando uma prioridade na minha vida, buscar o que me faz feliz, buscar o sentimento de felicidade, ele está 100% atrelado ao sentimento de gratidão. A partir do momento que a gente se sente grato por tudo, e grato até mesmo pelas coisas difíceis que acontecem, a gente naturalmente já se sente feliz. É uma coisa muito mágica, muito instantânea. A gratidão traz o sentimento de alegria interna, de felicidade, de plenitude, que é muito especial, muito bom. Então, se você também não está escolhendo o caminho que você quer, não está escolhendo quem você quer se tornar, você já está fazendo a sua escolha. Cabe a nós decidir qual o lado que a gente vai caminhar, né? Para qual direcionamento, qual sentimento a gente vai carregar e qual energia a gente vai ter dentro da gente. O Joe Dispenza fala muito, muito, muito de energia, fala sobre o campo quântico, que é sensacional, mas aí é muito profundo e muito complexo para eu trazer essa informação aqui, mas é muito interessante, muito sensacional, assim, é bem fascinante, um aprendizado muito incrível. Enfim, estou falando bastante, sem roteiro, sem muito planejamento, para sentir mesmo se esse assunto faz sentido, para sentir se isso aqui se eu devo trazer um pouco mais disso, de uma maneira um pouco mais organizada, de uma maneira ou assim mesmo. Enfim, conversem comigo, me deixem saber o que vocês acham desse assunto, se é algo que agrada, é, se não, se é melhor continuar do jeito que estava, para eu poder sentir um pouquinho de como vocês reagem a esses assuntos, se agrada, porque se isso for um assunto que agrade, eu posso trazer mais desses aprendizados e desses conhecimentos que eu venho adquirindo na minha vida e que tem me feito muito bem, tem me trazido muita paz interna, muita leveza. Eu percebo que eu a cada dia levo a vida de uma maneira mais tranquila e eu vejo as pessoas num momento de tanta aflição, de tanta agonia, de tanta inquietude, de tanta angústia, é, medos, sabe, esse estresse, essa coisa negativa, pessoas precisando de remédio para dormir, de remédio para acordar, meio que anestesiando a vida, muito ruído, muito barulho, precisando ocupar a cabeça com barulho para evitar esse momento, esse conflito interno, esse momento com você mesmo, que é tão mágico, que é tão importante, tão especial. Então, senti que eu devia compartilhar um pouco disso. Agora vamos ver se isso faz sentido para mais alguma pessoa ou se faz sentido só para mim. Espero os comentários para eu sentir o que vocês acharam. E quem quiser acompanhar, vou tentar compartilhar um pouquinho da minha experiência do dia a dia do Dr. Joe Dispenza nos shorts e no Reels do Instagram. E quem quiser acompanhar por lá, vai lá no Dani Guardini. E se vocês quiserem mais, eu trago mais sobre esse assunto outros dias. E se vocês quiserem também, eu faço um tour aqui no apartamento do Matheus, que é uma coisa muito fofa. Olha o teto aqui, que lindo que é. É um estilo bem industrial, o apartamento é uma delícia aqui em Miami. E vamos ver, se vocês quiserem, eu faço o tour semana que vem, quando eu voltar do Dr. Joe Dispenza, e faço um vídeo aqui para o canal mostrando o apartamento dele. Gente, muito, muito, muito obrigada. É um apartamento pequenininho, tá, gente? É só um quarto, um banheiro e a cozinha ali atrás, que tá uma bagunça, preciso arrumar para poder fazer vídeo. Espero que vocês gostem, espero os comentários, vamos ver o que vai dar isso. E
Estou muito animada, estou muito feliz com essa oportunidade de estar indo nesse segundo retreat. Espero voltar com ainda mais amplitude de consciência. Esse é o grande objetivo. Muito, muito obrigada. Uma excelente semana para todos.